O erro que quase destruiu Bizâncio. A ascensão dos mercenários proibidos. O vinho ainda estava fresco nas taças de prata, mas o cheiro que dominava o salão não era o das iguarias imperiais. Era o cheiro metálico e quente do sangue humano. Naquela noite de abril de 1305, em Adrianópolis, o destino de um império foi selado não por uma invasão estrangeira, mas por uma traição covarde durante um banquete de gala. Roger de Flor, o homem que havia humilhado os turcos e salvo Constantinopla da aniquilação, caiu com a garganta cortada diante dos olhos de seus anfitriões. O que os bizantinos não sabiam é que, ao matar o líder, eles haviam libertado uma fera que não poderia mais ser domada. E o preço dessa traição seria a destruição sistemática de suas próprias terras por décadas. Hoje, você vai descobrir a história oculta da Grande Companhia Catalã, os soldados da fortuna que transformaram o Mediterrâneo em seu próprio tabuleiro de guerra e provaram que, na geopolítica medieval, o custo da lealdade era sempre pago em ferro e fogo. Se você busca a verdade por trás das narrativas oficiais e quer entender como um pequeno grupo de mercenários governou o berço da civilização, inscreva-se no canal O Enigma Global e deixe seu like, porque o próximo mistério da história começa agora. A história sempre escondeu seus segredos sob camadas de glória, mas a verdade sobre os mercenários é frequentemente mais bizarra do que qualquer ficção. No início do século XIV, o Império Bizantino era uma sombra do que um dia foi a majestade de Roma. Encurralado entre potências latinas ao oeste e as crescentes hordas turcas ao leste, o imperador Andrônico II viu seu poder escorrer por entre os dedos. A derrota na Batalha de Bafeu contra um jovem líder chamado Otman I, o fundador da dinastia otomana, havia deixado as portas da Ásia Menor escancaradas. O desespero de um imperador é o terreno mais fértil para homens sem pátria, e foi nesse vácuo de poder que surgiu a força mais temida de sua época. Vindos das costas ensolaradas da Península Ibérica, os almogávares não eram soldados comuns. Eles eram o produto de séculos de guerra de fronteira durante a Reconquista. Homens que viviam na luz do dia e matavam na escuridão da noite. O nome deles, de origem árabe, significava os saqueadores, e sua reputação precedia cada passo que davam. Diferente dos cavaleiros pesados da Europa Central, os catalães lutavam como fantasmas. Infantaria leve, armada com 2 dardos, uma lança curta e uma espada que mais parecia um cutelo de açougueiro. Mas o que realmente paralisava o coração de seus inimigos era o ritual pré-batalha. No silêncio que antecedia o confronto, milhares de homens se ajoelhavam e batiam o pedernal contra suas lâminas, criando uma chuva de faíscas que iluminava o campo de batalha sob o grito de guerra: "Desperta, ferro! É hora de matar!" Roger de Flor, o comandante dessa horda, era uma figura que desafiava a lógica. Ex-pirata, ex-templário e um mestre da manipulação política, ele entendeu que o desespero de Bizâncio era sua maior oportunidade. Ao desembarcar em Constantinopla em 1303, com uma frota de navios repletos de veteranos da Guerra das Vésperas Sicilianas, ele não veio como um súdito, mas como um salvador que exigia ser pago com o ouro e o sangue do império. O imperador, em um gesto de submissão disfarçada de honraria, casou Roger com sua sobrinha, a princesa Maria Azanina, e lhe concedeu o título de Megas Dux, o Grande Duque. Mas a lua de mel com o império durou pouco. Onde os catalães passavam, a vitória era certa, mas o rastro de destruição era insuportável. Em Císico, eles aniquilaram milhares de turcos em uma única tarde, mas logo em seguida voltaram suas lâminas contra os próprios cidadãos bizantinos que deveriam proteger. Para os almogávares, não havia diferença entre o ouro de um inimigo e o ouro de um aliado.
A tensão em Constantinopla atingiu o ponto de ebulição quando um conflito com os mercenários genoveses resultou no chamado Massacre de 1303, onde 3.000 italianos foram passados ao fio da espada nas ruas da capital imperial. Andrônico II percebeu tarde demais que havia convidado um lobo para cuidar do rebanho. E aqui reside o grande enigma daquela campanha. Seria Roger de Flor apenas um mercenário ambicioso, ou ele estava construindo as bases para um novo império catalão no coração do Oriente? Enquanto libertava a Filadélfia e esmagava os cercos turcos na Ásia Menor, ele acumulava riquezas e influência que eclipsavam a autoridade do próprio imperador. Suas vitórias nas batalhas de Aulax e Tire tornaram-no uma lenda viva, mas também desenharam um alvo em suas costas. O co-imperador Miguel IX, filho de Andrônico, via com horror a ascensão desse estrangeiro, que agora exigia o título de César, o posto mais alto abaixo do imperador. Tudo parecia resolvido, até que uma carta interceptada mudou tudo. Os rumores de uma conspiração catalã para tomar o trono tornaram-se o pretexto perfeito para o crime de Adrianópolis. Miguel IX convidou Roger e seus oficiais para um banquete de despedida antes de uma nova campanha. Foi uma armadilha clássica, executada com uma brutalidade que até hoje mancha as crônicas da época. Roger de Flor foi assassinado, junto com centenas de seus homens de confiança, por mercenários alanos a serviço do Império. Os gregos em Constantinopla, movidos por um ódio acumulado de 2 anos de saques, iniciaram um expurgo, matando qualquer catalão que encontrassem nas ruas. O Império acreditava que, cortando a cabeça da serpente, o corpo morreria. Mas eles não conheciam a resiliência dos soldados sem fronteiras. O que se seguiu foi o que os historiadores chamam de vingança catalã. Os sobreviventes, liberados por Berenguer de Entença e depois por Bernat de Rocafort, recuaram para Galípoli e transformaram a península em uma fortaleza inexpugnável. Por 2 anos, eles devastaram a Trácia e a Macedônia. Eles não lutavam mais por dinheiro, nem por títulos. Eles lutavam por ódio. O Império Bizantino, que os havia contratado para salvá-lo dos turcos, agora via suas terras serem transformadas em um deserto pelos homens que eles mesmos trouxeram. Neste momento de caos absoluto, é impossível não refletir sobre as ironias da geopolítica. Os turcos, que antes eram o alvo dos catalães, agora se tornavam seus aliados táticos contra os bizantinos. A grande companhia catalã provou que a lealdade é uma mercadoria volátil, moldada pelas circunstâncias e pelo instinto de sobrevivência. Se você acredita que a história oficial nunca conta tudo e valoriza essa investigação profunda, não esqueça de se inscrever no canal O Enigma Global e ativar o sino, pois estamos apenas na metade dessa jornada épica. A companhia, agora uma entidade política independente, começou sua descida em direção à Grécia. Após saquear os mosteiros sagrados do Monte Athos, ignorando qualquer santidade em sua busca por pilhagem, eles chegaram às terras do Ducado de Atenas. O governante local, Walter de Brienne, um nobre francês orgulhoso, cometeu o mesmo erro fatal de Andrônico. Ele achou que poderia usar os catalães e depois descartá-los sem pagar a conta. Quando o pagamento prometido por seus serviços militares não apareceu, os catalães não enviaram diplomatas, eles enviaram seus almogávares. Na Batalha de Almiros, em 1311, a cavalaria pesada da nobreza franca, a flor da cavalaria europeia na Grécia, enfrentou a infantaria leve catalã. Os catalães, mestres da engenharia de campo, transformaram o terreno em um pântano lamacento, atraindo os cavaleiros para uma armadilha mortal. Walter de Brienne e quase toda a sua corte foram aniquilados. Em um único dia, o Ducado de Atenas, um estado latino fundado após a Quarta Cruzada, deixou de existir para se tornar uma possessão da grande companhia catalã. O que se seguiu foi um dos períodos mais estranhos e menos contados da história europeia. Por quase 80 anos, os catalães governaram Atenas e Tebas. Eles não eram apenas ocupantes militares, eles se tornaram a nova aristocracia. O idioma catalão tornou-se a língua oficial das leis e do comércio, no berço da democracia. Eles estabeleceram os costumes de Barcelona, como o Código Legal da Terra, restringindo os direitos dos gregos locais e garantindo a supremacia católica em uma terra ortodoxa. Roger Deslauer e mais tarde os vicários gerais enviados pela coroa de Aragão e Sicília, como Alfonso Frederico, consolidaram um poder que desafiava o Papa e os reis vizinhos. Imagine você, caminhando pelas ruínas do Partenon no século XIV, ouvindo o dialeto de Barcelona ecoar entre as colunas milenares. Os catalães não apenas sobreviveram à traição bizantina, eles construíram seu próprio reino nas ruínas do mundo antigo. Mas impérios construídos sobre o sangue mercenário raramente têm fundações sólidas. A instabilidade interna, as disputas entre os capitães
e a pressão constante de Florença e Navarra começaram a corroer o domínio catalão. Na década de 1370, o fim estava próximo. Uma nova força mercenária, a Companhia Navarresa, começou a devorar os territórios que os catalães haviam conquistado a ferro e fogo. Em 1388, os florentinos finalmente tomaram Atenas, encerrando o domínio da Grande Companhia Catalã. O que restou dessa odisseia sangrenta foi uma memória que duraria séculos. Na Grécia, a palavra catalão permaneceu como um insulto gravíssimo até o século XX, sinônimo de alguém violento, sem lei e implacável. Um testemunho linguístico do terror que esses homens espalharam pelo Egeu. A queda de Bizâncio e a ascensão dos catalães nos ensinam uma lição moral profunda sobre o poder. Impérios não morrem apenas por ataques externos. Eles cometem suicídio quando tentam manipular forças que não podem controlar. Os bizantinos contrataram os catalães para evitar o colapso, mas a traição que cometeram em Adrianópolis acelerou sua própria destruição, deixando o império tão enfraquecido que um século depois, nada poderia impedir a queda final de Constantinopla diante dos otomanos. A história da Grande Companhia Catalã é um lembrete de que o passado nunca morre, ele apenas muda de forma. Hoje, os nomes de Roger de Flor e dos Almogávares são celebrados em estátuas e nomes de ruas na Espanha. Mas as cicatrizes que deixaram na Grécia e na Turquia ainda sussurram a verdade sobre o que acontece quando a ambição e a traição se encontram no campo de batalha. Se você chegou até aqui, você entende que a história é um enigma complexo, e nós estamos aqui para desvendá-lo. Deixe seu comentário sobre qual parte desta história mais te surpreendeu e compartilhe este vídeo com quem busca a verdade oculta. O próximo enigma já começou, e você é nosso convidado para resolvê-lo. O passado é um espelho do presente. A queda de Roma, o desespero de Bizâncio e a fúria dos catalães nos mostram que, no final, o poder é apenas uma ilusão que pertence a quem tem a coragem ou a loucura de segurar o ferro por mais tempo.